Bom, e como se não bastasse tudo isso que nós vimos agora, condicionamento de um lado, corte de orçamento do outro, o ministro taxando tudo, o STF ainda ampliou o prazo agora de suspensão da desoneração da folha de pagamento até setembro. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o especialista em direito tributário, o Leonardo Bregante. Ô Leonardo, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo. Nós tentamos conversar ontem, nós não conseguimos, mas o que acontece? É porque tem muita coisa, né? Primeiro, vamos falar aqui do nosso assunto, que é a desoneração, que é a mais importante, porque isso mexe com o emprego de todo mundo e todos os setores, os 17 pelo menos que mais empregam, inclusive o agronegócio brasileiro, comemora muito essa prorrogação, porque vai para setembro, então fica um pouco mais tranquilo, mas a apreensão ainda vive em todos os brasileiros. O que nós podemos esperar então daqui para frente, hein, amigo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite. Obrigado pelo convite para a gente falar desse tema tão quente, né, no meio empresarial. Eu agradeço aí a assistência aos telespectadores do programa. E efetivamente esse tema é um tema bastante relevante, né, especialmente como você bem colocou. A gente está falando de uma norma que atende a 17 setores, que são os setores que mais empregam, mais usam mão de obra na realização das suas atividades, né? E o Supremo agora deu um fôlego até setembro, mas é um fôlego que vai depender, né, busca motivar aí uma negociação entre o Executivo, que quer a revogação, tal como prevista na lei, dessa desoneração da folha, e do Legislativo, que busca manter essa medida como uma medida de buscar um incentivo maior a empregados em folha de pagamento, né? Estávamos conversando sobre a decisão aí do STF de prorrogar a desoneração da folha e também os ajustes fiscais, e você falava que o setor comemora essa decisão, porque pelo menos até setembro tem um pouco mais de segurança. Agora, como que isso implica, Leonardo, diretamente nos direitos de todos os trabalhadores? É claro, porque quando você tem uma taxa mais alta, tende-se a ter menos empregos disponíveis, porque custa mais caro para as empresas. Como é que fica essa análise, então, toda aí por parte do governo e também dessas questões tributárias, hein? Tiago, acho que é até importante a gente começar por um esclarecimento, né? Os 17 setores que hoje gozam aí da desoneração da folha, eles contribuem à Previdência Social, né? O que a norma lá de 2011 permitiu é que ao invés de eu fazer o cálculo das contribuições previdenciárias que eu como empresa devo sobre folha de pagamento, eu faça isso sobre a receita bruta, sobre o meu faturamento. Então, não há que se dizer que essas empresas não contribuem. Elas contribuem, mas elas estão atreladas a faturamento, o que para o empreendedor, para o empresário, para a própria empresa, é uma forma, uma lógica bastante mais saudável de se contribuir, né? Porque eu estou atrelado a quanto eu faturo. Eu posso ter situações, como tivemos na pandemia, por exemplo, de uma queda vertiginosa de faturamento e o meu funcionário em folha, gerando as contribuições previdenciárias, me gera o mesmo encargo social. Então, de fato, assim, acho que tem uma leitura do governo, que é uma leitura bastante legalista, né? Quando esse benefício foi criado para ajudar as empresas que empregam, e fatalmente isso gera bastante mais disposição e motivação de você trazer empregados para a folha, esse benefício ele tinha um prazo de validade, que terminava em dezembro de 23. Com a prorrogação pretendida, de fato, o governo acho que deixa de ter um acréscimo de arrecadação. Obviamente que do ponto de vista legal, eu tinha uma previsibilidade, eu tinha eventualmente uma expectativa de ter um aumento da receita pelas empresas e por esses setores, mas obviamente que despesar e fazer com que a contribuição seja calculada em cima da folha, sem qualquer vinculação com aquilo que eu faturo, é um ônus que o empreendedor tem que assumir, né? E isso, do ponto de vista de comportamento, desestimula você trazer pessoas para dentro da folha de pagamento das empresas. E quanto a isso, acho que não há dúvida, né? Especialmente desses 17 setores, que são setores que usam muito mão de obra para a realização das suas atividades, né? Então, acho que existe talvez uma ânsia de aumentar a arrecadação, e entendo que do ponto de vista de orçamento existe uma expectativa e uma necessidade do governo em ampliar receitas, mas ao mesmo tempo acho que do ponto de vista econômico é sim, de fato, um desestímulo para esses 17 setores que passam a ter um custo maior, completamente descolado a sua performance de negócio, a sua receita bruta.
Ô Leonardo, agora como fica a situação também aí por parte do governo? É algo complicado, né? É um governo que gasta muito, a gente sabe disso, é uma máquina muito inflada e precisa de arrecadação. Por isso, tende então o governo a querer que caia essa desoneração da folha. Aí, por outro lado, também é um governo que briga muito, pelo menos tem o discurso do lado dos trabalhadores. E nesse ponto não encaixa muito bem, porque você vai ter mais desempregados se uma medida como essa passa. Como é que fica, então, diante de tudo isso? Qual a segurança que a gente consegue passar para os empregadores, para quem trabalha e também para o próprio governo, para ele ficar um pouco mais aliviado e não ficar aí manchado com uma situação como essa? É algo bem difícil da gente tentar entender, né? Eu acho que aqui a gente tem um mix de fatores, né? Eu acho que é incontroverso, seja para aqueles que apoiam as medidas do governo ou aos que criticam, que tributar as contribuições à Seguridade Social com base em folha não é um mecanismo de estímulo à contratação, né? Então, de fato, voltar a onerar esses 17 setores não pode ser dito, seria inverídico dizer que isso motiva a contratação. Ao